esse amém tá fraco, né? Paz do Senhor, irmão. Amém! Bora lá. Irmãos, eu fico muito feliz de estar aqui essa noite e revendo alguns irmãos, conhecendo outros. E é uma alegria, é como a irmã disse, o melhor lugar para a gente é a reunião, é estar juntos, é louvar juntos, é aprender juntos, né? Porque sempre tem uma coisa que falta para nós, e Deus sempre provê essas coisas, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Eu quero agradecer ao professor Vando, o carinho. Não foi uma vez que ele me convidou, foi duas vezes, já não deu certo, né? Eu estava em tratamento dentário, eu já não falo, não tenho uma boa dicção. Agora, faltando algum dente era pior ainda, então aguarda. Mas ficou bonito, não ficou? Ficou, né? Ficou melhor do que estava. Glória a Deus. E eu agradeço a Deus pelas palavras que eu ouvi hoje no banco, porque realmente, ao escolher uma pessoa para estar na frente de um povo, conduzi-los ao caminho certo, correto, doutrinário, né? Sem escravizar ninguém, mas tendo a compreensão divina, o amor que a gente vê no Vando, a dedicação da Denise. Então, eu louvo a Deus pela escolha, porque ninguém acerta todas, né, irmão? Tem alguns que a gente erra, a gente às vezes confia mais, acha que. Mas é quem se dispõe a servir a Deus, abre seu coração, que é que Deus vai levar. E o Vando tem sido muito querido aqui nessa igreja, nesse local. Eu sei que tem tido problemas, mas não é só ele. Em todas as igrejas tem problemas, porque todas as igrejas são compostas de homens e mulheres. E desde que aconteceu aquele incidente, o acidente lá no Éden, não há perfeição. Então, se um acerta hoje, erra amanhã, e assim vai até a volta do Senhor Jesus. Por isso é que Jesus, apóstolo, falando de perdoai-vos uns aos outros. Perdoar é um tema profundo. Agora vai voltar. Voltou lá? Então, perdoar, falar em perdão não é difícil, perdão, P-R-D-O-A-O, perdão. Mas vai perdoar uma pessoa que te ofende, né? Vai falar com aquele que não gosta de você, critica você, não gosta da igreja que você pertence. Vai perdoar essa pessoa, não é fácil. Então eu gostaria de ser bênção, eu gostaria de ser canal de bênção para a igreja. Talvez não seja muito aquilo que você espera, né? Mas sempre alguma coisa Deus quer falar conosco. Então eu tenho um versículo no meu coração. Essa semana eu me preocupei em pedir a Deus graça, né? E eu tenho um versículo no coração. Está na carta de Paulo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 e o versículo de número 16 e 17. O título seria Inspiração, Valor e Utilidade da Escritura. Já acharam? Quem achou? Alguém está procurando ainda? Não? Segunda Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo
chave já, né? É sua, diga amém. Amém. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. Ela não diz que tem um livro melhor do que o outro, ela não diz que um livro é maior do que o outro, ela diz que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, essa Escritura é inspirada por Deus, e a finalidade é essa daqui. Ela tem a inspiração, a utilidade de ensinar. Porque o homem natural sabe das coisas naturais, se forma nas coisas naturais. Mas o homem espiritual aprende com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele diz: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo para vos ensinar, lembrar das coisas que eu vos tenho ensinado. Então a dependência nossa não é 10%, é 100%. Para aprender, para crer no que está escrito e para andar no que está escrito, nós dependemos da ajuda de Deus. Quem vê assim, diga amém, Jesus. Ora, ela é apta, ela é útil para te ensinar, ainda que você queira, às vezes, não, mas eu penso assim. Mas muitas das vezes, quase na totalidade, o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é muito maior e melhor do que o nosso pensamento. Nós somos carne ainda aquilo que nós herdamos da desobediência do primeiro casal, nós trazemos em nós e tropeçamos. Se não falha numa coisa, falha na outra. E para evitar, nós dependemos de Deus, para evitar a repetir o que nós já erramos uma vez. Nós precisamos do Senhor nosso Deus, da ajuda do Senhor nosso Deus, da misericórdia do Senhor. A Bíblia inspirada, como disse o versículo, ela diz: se não fora a misericórdia do Senhor que se renovasse toda manhã, o que seria de nós? O que seria de nós se Deus não renovasse a sua misericórdia? É maravilhoso, irmão. A Escritura aqui é um curso, é um aprendizado para a nossa vida toda. E vai chegar ao final, aí não sabemos tudo que ela diz. Tem coisa que é encoberta para nós. Deuteronômio 29 diz que há coisas que o Senhor revela a nós, outras estão encobertas. As que são reveladas são para nós, e as que são encobertas, dificílimo para entender, é de Deus. Se eu vou lá na outra vida com Jesus eterna, saber, tudo bem. Se não souber, tudo bem, eu já estou lá. Eu não preciso mais. Lá não vai pregar, ninguém vai pregar. Lá não vai dizimar, não precisa. Lá não vai ter cobrador de impostos nosso. Lá não vai ter nada. Eu já estou lá. Mas a Bíblia continua sendo maravilhosa. Jesus disse em João: examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Não adianta eu inventar uma história, ou eu acho que é escrever um livro. Não,
essa Bíblia que é amada por muitos, combatida por multidões, ela é a Bíblia que foi inspirada pelo Senhor nosso Deus. E feliz é o homem que põe nela a sua confiança. Aleluia. Põe nela, o nele, Deus que inspirou a Bíblia, a sua confiança. É muito bom a gente confiar, irmão. É muito bom a gente se sentir seguro, né? A vida traz problemas para nós, traz tempestades para nós. A Bíblia ensina, em tudo que você lê tem um ensino. A tempestade, por exemplo, ai que nós estamos perecendo, tal. Oh, Jesus, acorda! Isso é uma lição maravilhosa. Aquela tempestade pode representar outras coisas para nós hoje. É outro tipo de tempestade. Não é o mar revolto. Nós não estamos no mar água, mas estamos no mar de problema. O problema é toda hora, se não é de um jeito, é do outro, mas nós temos necessidade de viver com Deus. Foi por isso que Deus criou o homem para a sua glória, para o seu amor. Então, bem-aventurado o homem que nele põe a sua confiança. Ele fez assim: ah, mas eu sou fraco, mas ele cuida de você. Ah, eu falhei, mas ele tem perdão para nós. Aleluia. Glória a Deus. Filhinhos, não pequem. Mas, vírgula, se vier a pecar, nós temos um advogado junto do Pai, aleluia, que intercede por nós. Aleluia. Então, a luta vai continuar. Nós vamos atravessar aquele espaço de água, vamos chegar ao barranco, no plano, vamos. Mas outras lutas vão vir. Quem já não teve luta, quem não tem luta? Ah, mas eu sou rico. E o rico não tem luta? O rico tem mais luta do que nós, irmão. O rico tem tanta luta que Jesus disse, dificilmente, é muito difícil, mas tem salvação, hein? Mas é muito difícil o rico entrar no reino de Deus. Porque além de ter a nossa luta, ele luta com um montão de coisas que corrompe o coração, se ele não for fiel a Deus. Porque a Bíblia fala que não é o dinheiro que é um problema, não é se você tem condição de ter aí centenas de milhares, não é o dinheiro, mas o que é? Que estraga o homem. O que estraga a mulher? É o amor ao dinheiro. É aquilo que está arraigado no nosso coração. Ai, quando eu morrer, os meus filhos, eu vou dar para eles, para que dá uma briga danada, meu. Olha, tem gente brigando até hoje para dividir esse negócio chamado dinheiro. Agora, o bom é ter dinheiro e ter o domínio sobre o dinheiro, e do dinheiro ser útil para a obra do Senhor. Isso é glorioso. Mas ser escravo não. Perder sono não. Ser diferente não. Se orgulhar não. Deixar daquela simplicidade não. Deus ama a simplicidade. Aprendei de mim que eu sou manso, sou humilde de coração. Louvado seja Deus. Jesus, o que nós aprendemos aí nos evangelhos, ele podia ter milhões, bilhões, nada ia mudá-lo, porque nós temos uma passagem muito rápida aqui na terra. É muito rápido. E se você não tem, você vai passar. Se você tem, você vai passar. Não tem jeito, todo mundo vai passar.
Feliz é o que vai alcançar o arrebatamento e será arrebatado, né? Mas vai passar também, porque esse corpo e sangue não herda o reino de Deus. Esse corpo que você tem, essa pele que te enfeita, você já pensou? Pensa em mim sem pele, sem um acabamento. Pensa em mim, olha o pastor pregando. A coisa mais feia, irmão. A coisa mais feia é o esqueleto, né? O esqueleto sem o acabamento. Esse acabamento Deus deu para nós. Mas ele vai envelhecer, ele vai enferrujar, ele vai perdendo as forças, ele vai perdendo o seu vigor. E depois ele fala: bom, agora que você perdeu tudo, você está um corpo novo, um corpo glorioso. Não é a carne nem o sangue que herda o reino de Deus, mas nós seremos como Ele o é. Olha que coisa bonita, irmão. Olha como a Bíblia ela ensina a gente. E eu estava pensando como Deus surpreende, né? A gente não pode explicar muito as coisas, né? Precisa simplificar bem. Mas quem já conhece a história de Daniel na cova dos leões? Quem já ouviu falar? A maioria, né? A maioria absoluta. Olha que coisa linda. E você não vê assim, possibilidade de sair daquela situação. Você não vê, é uma cova com alguns leões, não sei quantos lá. Mas alguns leões, a Bíblia fala, famintos. O leão está com fome. O leão amedronta sem fome. Imagina um leão com fome. E Daniel aí, por causa da fidelidade dele, ele ia ser lançado na cova dos leões. Ele não disse não. Certamente Daniel confiou em Deus. Louvado seja o Senhor. Olha, atira Daniel, o governo se arrepende, olha, chama, passa outro dia. O que aconteceu no outro dia, irmão? O que é que aconteceu? Aconteceu que Daniel estava falando, Daniel estava ouvindo, Daniel estava esperando amanhecer o dia. E aí ele saiu dos dentes da cova, da fome dos leões, e o nome de Deus foi glorificado. Então o que eu aprendo aqui é ter uma vida fiel. É ter uma vida fiel, não é na hora que Deus, na hora que você vai clamar, não. Você está servindo a Deus todos os dias da sua vida, e a Bíblia de Deus tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de vós. Está difícil, a tempestade está cada vez mais forte, está entrando água no barco, é verdade, mas a Bíblia diz que Ele não falha. A Bíblia diz que Ele cuida de cada um de nós. Lembra daqueles dois? Era Pedro e quem que estava preso? Dois. Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam presos. Eles estavam presos e o que eles estavam fazendo? Cantando, louvando. Isso é confiança. Porque Deus seria muito bonzinho para nós se Ele perdoasse. Só nas horas boas a gente canta, na hora de provação a gente amaldiçoa. Não é assim. Paulo e Silas tinham vida pautada com Deus, preso pela palavra de Deus. Meia-noite aparece o anjo e abre as portas da cadeia e sai. Esse foi Pedro, né? Foi Pedro também. Pedro também estava lá preso por causa da palavra de Deus. Até porta se abriu, Wando. Até porta se abriu para o Pedro passar. E não é a nossa época, a nossa ilha. Hoje é comum, a gente já acostumou, mas a primeira vez que eu entrei, a porta abriu, eu não conheci aqui demais. O cara abriu a porta para mim. Não, é a ciência que evoluiu e agora
o calor do corpo, não sei lá, não, eu sei que abre a porta, mas naquele tempo não. Aquele tempo Pedro estava preso e a igreja na casa da irmã Maria fazia constante oração. O que nós vamos aprender? Mas eu não tenho força para orar, mas ora. Mas eu não sei mais, mas ajoelha, abra sua boca, Deus vai te falar na hora. Quando você vai orar, a Bíblia diz: entra no teu aposento. O que é aposento? Quarto, lugar onde você repousa. Fecha a porta, ajoelha-se, se possível. A Bíblia não fala isso, mas ore ao teu Deus que está no céu, aleluia. Coloca: eu preciso, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sozinho não consigo, me ajuda, Senhor. E o Espírito Santo vai falando, ministrando no seu coração. O Espírito Santo ora por nós, ora conosco. Louvado seja o nome do Senhor. É assim, irmão. Eu não quero dizer que é o único jeito que Deus age, porque eu não tenho essa capacidade de dizer assim só que Deus age. Deus age de 1000 maneiras, mas uma das quais a gente entende é: eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu dependo. E nós aprendemos assim: nós dependemos do Senhor. Jesus disse assim: sem mim não dá para fazer nada não. E pode pensar, não dá para fazer nada sem Deus na nossa vida. Como que o ímpio faz? Ele faz porque Deus ajuda, só que ele ainda não compreendeu, ainda ele não teve o privilégio que você teve de ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Você entendeu, irmão, a diferença? Deus continua abençoando quem crê e abençoando quem não crê, nas bênçãos diárias, costumeira. O sol nasce para mim, o sol nasce para o meu vizinho que nem religião tem. É uma bênção, como eu diria, não podia falar, natural. O sol, a lua, as estrelas, o ímpio e o justo. Mas nós temos uma garantia por Deus aqui. Aleluia. Aquele que crê em mim não morrerá. Aleluia. Aquele que crê em mim viverá e terá vida eterna. Glória a Deus. Não sei se é simples, mas é assim que parece que eu entendo. A vida não é complicada. Você tem que orar assim. Você tem que ajoelhar primeiro direito joelho, no segundo, depois você tem que falar. Eu aprendo que eu tenho de glorificar a Deus primeiro. Aleluia. Agradecer a Deus primeiro. Depois vem a sessão do pedir. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu não vivo sem o Senhor. Eu não vou chegar ao final sem o Senhor. Eu sei que eu vou ter problemas. Jesus disse o que? No mundo tereis. O que é a aflição? Problemas. Uma dor daqui, uma dor de lá, né? Chega aos 70 já começa a dor, né? Ou às vezes uma pessoa começa com 20, outras nascem com problema. Na mocidade já está problemático, outro passa, né, de uma idade de 70, 80, mas todo mundo vai ter problema. Jesus disse, eu não sei como a gente tem dificuldade de entender isso, porque não sei o que, porque não sei o que, irmão. Nós temos uma vida aonde não haverá dor,
aonde não haverá morte, aonde não haverá assalto, aonde não vai ter pecado, estaremos louvando ao Senhor para todos sempre. É a garantia que Deus dá. E Ele mesmo disse: aquele que permanecer até o final será salvo. É isso, a frequência da igreja, a palavra de Deus pregada ou falada por um jovem, por uma criança, por um velho, por uma senhora, é a mesma coisa. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor. E esta noite esta é a palavra. A Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para me ensinar, nos ensinar e nos repreender naquilo que está errado e corrigir o que está errado, para a educação na justiça do Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, fique com os irmãos esta palavra. Fique com os irmãos esta palavra. Vamos permanecer. Vai melhorar o dia? Não vai melhorar o dia. Os dias não vão melhorar. A luta vai continuar. O que vai permanecer fiel é o nosso Deus. Esse vai até o final. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação, até o término. Eu estarei convosco. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus dê graça a nós todos a continuar. Humildade na frente, né? A humildade precede o quê? A honra. A humildade precede a honra. A humildade precede a nossa entrada no céu. Os humildes de coração entrarão no céu. Aleluia! Então, se a humildade precede a nossa entrada no céu, a lição qual é? Humildade. O que é humildade? Reconhecimento. A pessoa humilde, ela reconhece. Ela sabe quando ela tem razão, ela sabe quando ela não tem razão, ela sabe quando ela errou, ela sabe quando ela prejudicou alguém, ela sabe que deve pedir perdão, ela sabe que todos nós pecamos, ela reconhece, ela não separa ninguém, ela ajunta as pessoas. Né, irmão? A humildade é linda. Irmão, quando você encontra um soberbo, a Bíblia condena o soberbo. Ele diz: graças a Deus te dou, Pai, porque revelaste estas coisas aos humildes e ao orgulhoso ele escondeu. Então nós estamos bem-aventurados, porque reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que precisávamos de um Salvador, aceitamos Jesus no nosso coração, glória a Deus, batizamos dando testemunho que ia enterrar a nossa vida de pecado, batizamos também. Depois recebemos o Espírito Santo de Deus que nos ensina a todo momento. Então você tem tudo, irmão, tudo para glorificar a Deus, tudo para louvar a Deus. É dele, é para ele, tudo é dele. Como é que diz a palavra? É para ele, é por ele, é para ele, e é dele, e é dele. Todas as coisas. Então Deus abençoe você, irmão. Deus abençoe você, irmã. Deus abençoe o nosso pastor Vando, a nossa Denise. Deus abençoe a nossa irmã Denise, a sua família que já está criada. Rapaz, olha, se eu vejo na rua, não conheço ninguém. A moça, né? A moça. Então Deus abrace vocês todos e que dê uma boa semana, que dê esse mês de vitória para vocês e tudo
vocês vierem a fazer, atendendo o vosso pastor, seja de coração, seja espontâneo. E depois que você fazer tudo isso obedecendo o seu pastor, ainda você pode dizer uma coisa boa: ainda não fiz nada, diante do grande amor que Deus tem por mim. É assim que diz a palavra. Depois de fazer todas essas coisas, depois de você perdoar o seu irmão 7 vezes por dia, depois porque não sei o que, ainda se considera inútil, porque Deus fez muito mais por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Então Deus te abençoe, palmas para Jesus. E até a próxima.